Bom dia a todos, estamos prosseguindo com a nossa aula número 2. Esta aula nós vamos versar sobre o segredo da criação. É uma continuidade daquela aula cabalística que nós já gravamos, a aula 1 e a aula do resumo. Mas eu quero pedir a todos os meus amigos, os meus seguidores do YouTube e aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que se filiem em meu canal, ajude a espalhar essa ideia, porque são aulas criacionistas, aulas baseadas no princípio do Criador, no princípio da criação. Aqui não tem nada de evolucionismo, não tem nada de ideias diferenciadas daquilo que é a real, que é a criação do mundo. Então a nossa aula vai começar lá no Sinzu, quando havia só trevas sobre a face do abismo. As escrituras sagradas, a Torá nos coloca que havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus, apareça a luz, e a luz apareceu. Ou seja, no hebraico, Vayom Elohim, Iri Raor, vai Rior. Esta palavra. E então surgiu a luz. Como vocês estão vendo aqui, né, a luz divina infinita começou naquele prisma hexaedro, que estava confinada nos confins do universo num pequeno átomo, e essa luz infinita criou o espaço e o tempo. A luz, como vocês sabem, ela tem 7 raios coloridos, e esses 7 raios criaram 12 círculos, que criou a expansão e a primeira nebulosa. Quer dizer, o universo, como diz os cientistas, e nós podemos pegar isso como parâmetro, o nascituro das estrelas partiu do universo de uma nebulosa de fumaça. Tudo provado que foi criado por Deus, porque a partir dessa nebulosa houve a expansão, e essa expansão da luz foi criando os demais entes celestes, como veremos aqui. Então Deus criou os 7 céus, né? O Arhut, que é o mais elevado de todos, que é o céu do Criador, o Marrom, o Maom, o Zevur, o Shirakim, o Raquiá e o Vilom. Então estes foram os 7 céus criados por Deus, como vocês podem ver na ilustração, né? A ilustração de 7 céus e a terra no meio, porque os céus se colocam acima da terra como se fosse casca de cebola, uma por cima da outra, em camada. E a outra imagem mostra o mesmo círculo formado na formação de uma galáxia, né? Visto pelos telescópios da NASA. Então, você vê que é uma semelhança entre aquilo que pregamos e aquilo que é a realidade. Neste período da criação dos 7 céus, conforme Deus vai criando cada céu, ele vai criando as legiões também na sua ordem, as legiões que formam as hostes celestiais. E ele criou 7 céus e 7 legiões. Cada legião dessa era comandada por um arcanjo, né? E tinha aí as suas hierarquias, como tem um exército hoje na face da terra. E essa legião, cada uma se compunha de 7.777 anjos, que eram governados pelos arcanjos e pelos príncipes, né? Deus cria Metatron, um dos primeiros ministros de Deus, que é um dos anjos mais poderosos do céu, que é o Metatron, né? Então vamos ver aqui na sequência. Então o Senhor Deus criou as galáxias, criou as estrelas, o Sol e a Lua. Veja que houve uma ordem no universo com a criação das nebulosas, a criação das galáxias, a criação de cada estrela, a criação do Sol, e aí ele se volta para o lado da Terra, a criação da Lua, quando o último céu está sendo criado, né, que é o Vilom, que fica próximo da Terra. Depois desses 7 períodos, né,
houve um tempo, houve 7 tempos, né? Veio a criação da Terra, porque Deus gastou 7 tempos, né? Para criar os 7 céus, cada céu no seu tempo. E aí a galáxia foi criando, foi aumentando, foi modificando, logo veio 12 galáxias, e aí foi formando e foi se multiplicando, porque a luz divina, conforme eu já expliquei, ela conduziu a energia para a luz derivada, que é a luz das estrelas. E a luz das estrelas reflete nos planetas e satélites, né, fazendo a luz refratária. E assim o universo vai sendo constituído, tudo dentro do DNA divino, dentro da criação, do poder do Criador. A maneira que Deus vai aumentando o universo, aumentando a sua força, vai espalhando partículas divinas, que é as partículas quark, que é achado no universo por toda a parte. A mais fina e a mais pequena de todas as partículas são a partícula quark, que é considerado partículas divinas até pelos cientistas. E, na verdade, ela é a presença do Criador. Porque o Criador, já me perguntaram para mim, Deus é grande ou Deus é pequeno? E a gente pode se dizer, tem uma resposta bem certa. Deus é grande porque ele preenche todo o vazio sem limite. Ele é infinito e preenche todo o vazio sem limite. O universo está em Deus, né? Não é Deus está no universo, o universo está em Deus. O universo é o próprio Deus. Então ele é muito grande, porque todo o poder, a sua energia atinge todas as partes do universo. Mas Deus também é pequeno. Pequeno no sentido porque ele cabe no coração de uma criança, ele cabe no coração do homem, ele cabe na nossa mente. Então isso prova-se a grandeza e a pequeneza, porque o corpo do ser eterno não é como o dos humanos, que é um corpo fixo e limitado. O corpo do ser celeste, ele se adapta a qualquer cosmo. Pode ser o macrocosmo, o médiocosmo e o microcosmo. Então, a adaptação dos entes celestes. Os entes celestes podem se transformar no macro, né, no imenso, e pode se transformar no mínimo do mínimo. Esta é a verdadeira definição de Deus, o Senhor Deus e as suas hostes celestes. Não existe uma dimensão capaz de ser medida na métrica humana. E assim veio o Sexaion, depois dos 7 períodos, a criação dos 7 céus, inicia aqueles 6 períodos, que é os 6 Ion, que muitos chamam de 6 dias, mas na verdade não é 6 dias, é 6 períodos que Deus começou a criar os alicerces da terra. Aí Deus se volta para a terra. A terra nada mais era do que uma nuvem de fumaça, uma nuvem escura de fumaça, superaquecida, que se encontrava girando em torno do seu eixo. Então Deus determina os seus arcanjos, né, que tragam 12 rochas do espaço. Essas rochas já estavam congeladas, já tinham se materializado e congelado. Então ele traz 12 rochas do espaço e lança sobre o núcleo da Terra, que estava quente. E o núcleo da Terra, ao receber essas rochas, ele sofre uma explosão das rochas, que está superaquecida, e forma um magma, forma como se fosse, digamos, um tacho de sabão em fervura, ou um tacho de rapadura. Não sei se muitos conseguiu ver ferver um tacho de sabão, um tacho de rapadura, mas é semelhante a essa fervura, e criou um magma quente, que é o que tem até hoje no centro da Terra. E aí Deus vai congelando as demais rochas, vai criando camadas sobre a Terra, e ele próprio, a 13ª rocha, vem da mão do Criador, que ele lança sobre o núcleo da Terra, e essa rocha fica com uma ponta
que aponta para o Santo Monte Moriá, que é o Monte Moriá lá de Jerusalém, onde Salomão construiu o templo para Deus. Isso tudo tem uma simbologia, porque na rocha do Santo Monte Moriá, onde hoje está o Domo da Rocha, e aí é o motivo da grande guerra entre judeu e árabe, para disputar essa simbologia da pedra divina que foi lançada. Então, é o único lugar da terra que a rocha aponta fora do solo, porque na maioria das vezes elas estão encobertas pelo subsolo e pelo solo. Mas assim criou Deus as estruturas da terra junto com seus anjos, né? E aí começou a instituir o reino mineral. O que acontece na criação do reino mineral é que as pedras preciosas são criadas e são colocadas no seu devido lugar, como vocês estão vendo aqui, ó. O DNA divino, então, se manifesta na natureza, porque você pode ver os cristais. Vocês observem esta pedra de cristal que está sendo apresentado na ilustração. Ela é uma pedra totalmente preciosa, muito valiosa, mas vocês veem uma clipó, uma casca, porque essa pedra você só sabe que essa pedra é preciosa por dentro, porque essa pedra é como qualquer outra pedra. Ela é uma pedra qualquer, por exemplo, ali, ó, aquela clipó mostra uma capa escura, aonde você não observa nada. A vista humana olha numa pedra, é simplesmente uma pedra, sem valor, mas quando ela é quebrada, você vê a riqueza que tem lá dentro. Por isso, gente, os cristais ocultam um grande segredo da criação do mundo. E é com essas joias preciosas, com o ouro, com a prata, com todo o minério e as pedras preciosas que Deus ornamenta a terra e cria uma terra totalmente brilhante, que brilhava do espaço. Mas como vocês vão ver aqui, olha aqui o DNA 7 contido em todo o universo. Essa aqui é uma pedra. Mas vocês avaliem esta pedra para vocês verem. Uma pedra colorida, com 7 cores do arco-íris, né? Um diamante dos mais caros do mundo e que existe nas profundezas da terra. São pedras muito raras, mas são pedras colocadas por Deus que representam o DNA do universo. Então, como eu disse, minha gente, as partículas divinas estão em todas as pedras preciosas, porque o reino mineral foi constituído sobre o magma, sobre as rochas que Deus criou sobre a face da terra. E aí, a terra brilhava, como eu coloquei, ela tinha um brilho muito grande, porque toda a riqueza mineral dela aparecia do espaço. E os anjos olhavam para a terra e ficavam admirados, tempo admirando a beleza da terra, porque era muito bonita. E Deus resolveu cobrir essa riqueza com uma outra camada para que os anjos pudessem executar suas tarefas sem se distrair com a beleza da terra. Ele precisava construir mais planetas, ele precisava construir o universo, porque o universo ainda continua em construção. Significa que Deus repousa dentro daquele repouso ordenado pela Torá, mas que, além desse repouso de Deus, ele continua trabalhando. Deus não cessa de trabalhar, ele continua a construção do universo. O universo não está terminado. Por isso ele tem a missão de colocar o homem no universo, porque o homem é a peça importante que, com os seus atos, com a sua ética, com o seu trabalho, né, com os seus atos espirituais da vida, ele faz o conserto do universo, ele ajuda a fazer a manutenção. É como eu coloquei esses dias atrás em outra aula, que você produz um carro ou um computador, mas você precisa fazer a manutenção, você precisa colocar os programas, você precisa organizar. E assim, dessa forma, Deus fez a Terra, fez o universo, mas ele precisa de manutenção. E o responsável pela manutenção são as hostes celestes dos anjos, e o homem é responsável pela parte espiritual
de fazer tikkun olam, fazer conserto no universo. Quer dizer, ele tem que estar constantemente consertando através dos seus atos da vida. E assim, as partículas divinas se manifestou em todas as áreas da Terra, no reino mineral. Mas Deus, né, como eu disse, resolveu fazer uma cobertura sobre a Terra, né, trazendo o subsolo, depois o solo, porque toda essa riqueza que vocês estão vendo aí, ó, a glória de Deus se manifesta nos minerais, está vendo aí contido, né? O átomo de quartzo tem a pulsação igual a 1 minuto. Aí vocês vejam que o tempo é dado pelo átomo de quartzo. O relógio de quartzo pode trabalhar milhões de anos sem atrasar 1 minuto, porque ele segue o quê? A pulsação. A pulsação do átomo de quartzo, ele faz com que uma pulsação é igual a 1 minuto. Como é que é isso? Qual é o segredo disso? Como o homem descobriu que o tempo veio de Deus, o tempo é divino, o tempo foi criado por Deus. O tempo da pulsação do coração batendo no peito, o átomo pulsando, o coração dos animais que pulsa, o coração, a vida das árvores que você não vê, mas ela cresce, os vegetais crescendo, tudo isso tem uma pulsação, tem um DNA divino contido dentro de tudo isso. Nada no mundo aconteceria se não fosse o Supremo Criador do Universo. Então, veremos aqui adiante. Agora vamos ver aqui quando Deus faz, e Deus separou as águas de cima, das águas do meio e das águas de baixo. Aquilo que eu já falei em outra aula. As águas de cima são as nuvens, em estado de vapor, que quando elas carregam, ela chove. As águas do meio são o mar, os rios, os lagos, e as águas de baixo são as águas dos lençóis freáticos, onde existe água até um limite de 777 metros abaixo do nível do solo. Quer dizer, a água pode descer até 777 metros, que é o limite, mas ela não desce porque senão ela desce sobre o magma e esfria o eixo da Terra. Então Deus coloca limite de 777 metros abaixo do solo e coloca limite nas águas acima do solo de 7.777 metros para subir as nuvens, porque as nuvens não sobem mais que essa faixa de 7 ou 8 quilômetros. Então ela tem o limite dela, porque senão ela se espalha também para o universo. Veja como Deus criou tudo perfeito, como Deus fez uma perfeição total, a forma com que a atmosfera da Terra segura nos seus devidos limites as águas de cima, as águas do meio e as águas de baixo. Então, senhores, vocês estão vendo aqui as partículas divinas contidas no reino vegetal. Porque quando Deus cria o reino mineral e cobre a terra, como eu falei, com o subsolo, depois cobre com o solo, ele determina que a terra produza toda a erva verde e a terra começa a cobrir. Então, quando você vê, por exemplo, uma flor, quando você vê, por exemplo, o DNA divino, esse prisma hexaedro que existe em todo o universo, que está nos minerais, estão também nos vegetais. Pode ver que forma ali uma flor com 6 pontas, né? Formada, e isso você encontra as florzinhas com 6 pontas na natureza. Encontra o círculo formado numa dália, o redondo das flores, tudo estão ali. Então a natureza possui a geometria sagrada. A geometria sagrada estão nos vegetais, nos animais e nos minerais. Aqui, vocês vão ver aqui, diz